Vamos continuar então falando de clima, voltar a falar de clima, porque infelizmente o Rio Grande do Sul tem sofrido de novo com as chuvas, os alagamentos. Nesse domingo, o nível do rio Taquari superou os 19 metros da cota de inundação nos municípios de Lajeado e Estrela, na região dos vales. A Defesa Civil começou a remover moradores de áreas de risco e encaminhá-los a abrigos por causa das cheias. No estado já são 1.314 pessoas desabrigadas por conta das chuvas, espalhadas por 36 abrigos em 21 cidades, de acordo com o monitoramento da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. 5 pessoas já morreram e uma continua desaparecida. E para nos ajudar a entender sobre os impactos dos altos volumes de chuva no solo, a gente vai falar agora com o hidrólogo Stefano Boeira. Stefano, muito boa tarde. Eu já te pergunto que, considerando o histórico de enchentes do Rio Grande do Sul, quais são os principais fatores hidrológicos que contribuíram para a severidade dos eventos recentes? Boa tarde. Boa tarde a todos que estão ouvindo. Em relação a essa primeira questão, que tu bem comentaste, tivemos agora recentemente uma nova enchente no Taquari, na bacia do Taquari. Não somente nela, também tivemos a enchente acontecendo tanto na bacia do Caí, no rio Caí, uma bacia um pouco menor, e também na grande bacia do rio Uruguai, que faz também divisa ali com Santa Catarina. Acontece que essas áreas ocorrem, tem uma recorrência de inundação para essas áreas, elas normalmente ocorrem assim, com uma certa frequência nessas regiões, tanto no rio Taquari, quanto no rio Caí, quanto no rio Uruguai, tantas vezes quanto nos próprios rios Sinos, rio Gravataí, também ali nos outros rios, a parte mais baixa do Uruguai, que temos o rio Santa Maria, Ibirapuitã. Então, há sempre uma recorrência, assim, digamos, de cheias nessa região. Acontece que nesses últimos volumes bem elevados de chuvas, volumes muito além do esperado por mês, né, dos nossos registros climatológicos. Então, esses volumes ocasionam esses eventos, né, esses eventos de inundação, que ocorrem, de certa forma, generalizados no estado, porque o estado normalmente ele enfrenta essas chuvas, né, que elas não ocorrem apenas numa região específica, ocorrem distribuídas pelo estado, e em função disso, a inundação é meio que generalizada em certos rios. Por exemplo, a bacia do rio Uruguai, quando ocorrem chuvas ao norte, ela ocorre primeiro na parte alta do Uruguai, ali em cidades entre Iraí, Itapiranga, né, Barra do Guarita, no Rio Grande do Sul, e essa cheia se desloca normalmente para regiões ali entre Porto Mauá, Porto Lucena, e chega, no fim, nas regiões na fronteira com a Argentina, entre São Borja, aqui Uruguaiana. Inclusive, está sendo observado nesse momento cheia todas essas cidades que eu comentei o nome aqui. E partindo da parte mais específica, para o Taquari, para o Caí, foi observado com as chuvas aí a partir entre sábado, ali ao longo do dia de sábado e madrugada de domingo, esses volumes de chuva que ocorreram com cheias ali no Taquari, primeiramente. O volume foi muito alto na bacia e correu níveis bem elevados ali a partir de Santa Teresa, mas a cota de inundação mesmo foi observada a partir da cidade de Encantado, que é um pouco para baixo de Mussum. Entre Santa Teresa e Mussum não foi observada a cota de inundação, os níveis ficaram elevados, mas a inundação ocorreu a partir de Encantado. E a partir de Encantado tem Roca Salles e posteriormente tem a Lajeado Estrela, que faz a divisa do rio Taquari. Na cidade também foi observada novamente cota de inundação. Ficou ali abaixo do evento anterior desse mês, ficou perto de 22 metros, o evento anterior chegou quase em 23 metros, com um transtorno bem grande para a região, e não somente o Taquari, o Caí, também a bacia do Caí, que faz parte, um pedaço da região metropolitana ali, a cidade de São Sebastião do Caí e Montenegro também retornaram a cota de inundação, que já tinha ocorrido ali no evento um pouco anterior, de 2 semanas atrás, ocorreu de novo a cota de inundação daí na cidade de São Sebastião do Caí e Montenegro. E, por fim, assim, só para complementar, esses rios, essas bacias, né, dos rios Taquari e Caí, eles drenam, a água escoa para um rio principal, que é o rio Jacuí, e esse rio Jacuí, ele tem um ponto, assim, de deságua, que aqui a gente chama de Delta do Jacuí, que é a região das ilhas, da região metropolitana, ilhas de Porto Alegre, onde ali também está um transtorno grande com essa inundação das ilhas, sabe, são regiões bem próximas da água, regiões bem ribeirinhas mesmo. E, por fim, essa água toda escoando para cá, ela chega no Guaíba, né, que é nosso corpo hídrico principal aqui da região metropolitana, o corpo hídrico receptor dessas águas. E ele se demonstra atualmente com níveis bem elevados. Ele chegou ali próximo dos 3 metros no Cais Mauá, na estação de Cais Mauá, onde a própria cota de inundação é 3 metros. Mas, assim, ele não surtiu grandes efeitos longe, né, comparado a maio de 24. Então, a comparação com maio de 24 a gente deixa de lado nesse momento.
a gente só analisa esse evento em si. Ele não causou transtorno assim com grandes inundações em Porto Alegre, causou transtorno assim próximos mesmo do cais, ali regiões mais baixas, regiões mais suscetíveis, regiões já de pontos de alagamento já clássicos. Então, mais ou menos nesse sentido. Também a gente tem, só para complementar e finalizar esse raciocínio, que o Guaíba depois ele escoa para a Lagoa dos Patos, a grande Lagoa dos Patos, que é outro corpo hídrico grande e receptor dessas águas. E esse corpo hídrico grande ele vai demonstrar elevações ao longo dessa semana, que também vai afetar regiões assim bem próximas da água mesmo, regiões bem ribeirinhas, colônias de pescadores, assim, até ele desaguar lá para o oceano, lá perto da cidade de Rio Grande. Então, durante essa semana, sim, em função dessas últimas chuvas e das chuvas até desse mês, vão ser observados níveis bem elevados, né, todas essas bacias que eu comentei o nome, todas essas cidades, porém, assim, não há um grande risco extremo longe disso, sabe? É o risco, assim, que já está sendo observado, não vai ter um novo risco observado. A tendência é que as chuvas cessem ao longo dessa semana e que os rios escoem naturalmente. A única questão que a gente tem atenção agora é a questão dos ventos. Os ventos de quadrante sul, que a gente chama, os ventos que vêm do direção sul, sudeste, sudoeste, eles influenciam um pouco em questão do escoamento da água do Guaíba e da lagoa. Então a gente fica em atenção em função desses ventos causarem uma variação do nível. Mas, novamente, volto a dizer e salientar que não há um risco de uma grande inundação aqui para a nossa região metropolitana de Porto Alegre, só ali nas regiões mais próximas das águas mesmo. Stefano, é uma situação bem diferente do ano passado. Logo no comecinho desses novos alagamentos, cheguei a ver matérias que mostravam que pessoas que viviam em regiões que não foram muito afetadas no ano passado estavam vivendo os alagamentos esse ano, né? Sim. Os eventos eles ocorrem sempre de forma diferente. A gente tem essa tendência a compará-los, né, como forma de estudo e forma de preparar medidas para atender, né, as regiões, mas os eventos ocorrem de forma bem diferente. Por exemplo, o evento de maio, abril, né, final de abril, início de maio de 24, foi um evento extremo, assim, em todas as questões dele, sabe? Então, foi em chuvas extremas, inundações extremas, os maiores picos atingidos nos rios, principalmente do Taquari, Caí, Jacuí, também as maiores vazões, né? Vazões é o fluxo d'água, o quanto passa de água por tempo no rio. Então, foi tudo extremamente absurdo, assim, desculpa esses termos, né? Mas foi tudo muito extremo mesmo. Então, o que ocorreu agora foi um evento um pouco distante do que ocorreu, as chuvas se concentraram em outros lugares, ocorreu chuvas, digamos assim, em diferentes momentos de tempo. Aquele evento de maio ocorreu num momento apenas assim concentrado, volumes elevadíssimos, que acarretaram em tudo aquilo que aconteceu. Agora a chuva ocorreu em alguns momentos de tempo, volumes maiores lá pelo dia 18, 19, agora volumes um pouco inferiores, mas como o solo já estava muito úmido, já tinha toda essa suscetibilidade à inundação, já por estar tudo muito níveis elevados, já voltou a ocorrer essas inundações. Mas assim, a gente, como forma de trabalho, a gente evita, assim, trazer à tona os eventos passados, a gente só usa eles como uma base referencial em questão de níveis, vazões que ocorreram, para a gente poder se basear para os nossos estudos mesmo. Mas, enfim, o que nós temos agora postado, que estamos monitorando, é esse evento que está acontecendo nessas 3 grandes bacias, que é o Uruguai, ao longo de todo o trecho dele, do Alto até o Baixo Uruguai, no Taquari e no Caí. No caso, nesse momento que vos falo aqui ao vivo, a gente já tem o declínio dos níveis constantes ali na bacia do Taquari e na bacia do Caí também. Alguns pontos ainda apresentam inundação, mas, por exemplo, Estrela e Lajeado já está em declínio dos níveis, possivelmente até o final do dia. Esperamos pela projeção que já deixe a cota de inundação ali no Lajeado e Estrela, no rio Taquari. Porém, nas partes mais baixas da bacia, ali nas partes do encontro da bacia, quem é do sul pode se orientar mais nas cidades que eu estou falando aqui, quem é de fora às vezes pode ficar perdido, mas as partes mais baixas da bacia, a tendência das águas ficar um pouco com níveis elevados. E assim, como recomendação, né, que o pessoal sempre fala aqui e orienta as pessoas, evite, né, transpassar essas águas, esses níveis elevados, essas regiões onde tem passagem molhada, sabe? Chegar próximo também de pontos de focos de alagamento, pontos de inundação, sabe? Porque o perigo está ali, realmente, onde as ocorrências normalmente tendem a ocorrer com essa aproximação da água. Infelizmente, eu sei que sabemos que não é possível, né? Muitas pessoas necessitam transpassar, mas, sabe, tomar todos os cuidados possíveis para, quando for fazer isso, e evitar ao máximo, nesse sentido.
E é sempre a mesma recomendação, né, Stefano? Se encontra esse foco de alagamento, não dá para ficar esperando que vai baixar, porque a água sobe muito rápido, né? E surpreende realmente quem está no carro, às vezes passando ali a pé. E claro, também as imagens que a gente vê assustam por causa desse trauma que ficou do ano passado, mas a gente pode entender então que as perspectivas para os próximos dias são positivas e que não se compara a essa catástrofe que foi muito inusitada, né? Para além do que era esperado ou que é esperado todos os anos. Isso aí, perfeito, correto, muito bem colocado. O que temos agora é que os níveis já estão indo com o cessar das chuvas, o declínio vai ser constante, né? Os pontos de atenção são aqueles comentados, que ainda a gente tem no Guaíba possíveis elevações, mas nada assim que já não esteja monitorado, já não esteja postado, já foram mandados alertas, SMS, WhatsApp também para todas as regiões já contempladas ali pelos níveis elevados. E os passos também já foi mandado SMS de alerta para a região toda ali próxima das águas. Então estamos com esse cenário, assim, digamos, sob controle e não teremos nada parecido com os eventos extremos passados nesse sentido, sabe? Mais ou menos isso. Que bom. Notícias positivas, então. A gente conversou com o hidrólogo Stefano Boeira sobre esses novos alagamentos no Rio Grande do Sul. Como você percebeu pelo sotaque, ele é gaúcho, está lá falando com alto conhecimento da região. Stefano, muito obrigada, viu? Que bom, trouxe notícias positivas. Eu que agradeço. Estamos aqui diretamente de Porto Alegre, inclusive, falando aqui, trabalhando diariamente. Muito bom. Monitorando os nossos rios. Obrigadão, agradeço a oportunidade por falar aí. Qualquer coisa, podem chamar. Com certeza, a gente chama sim. Agora é 4 horas.